Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos falando sobre novas migrações, as diferentes formas de trabalho no Brasil com a chegada dos imigrantes. Vamos aqui no nosso livro falar sobre as migrações com o fim do trabalho escravo. Nós percebemos que também por um período houvemos muitas questões de imigrantes trabalhando junto com o escravizado. Os imigrantes tendo direito à sua liberdade e o escravizado não. O imigrante tendo o seu salário, por menor que fosse, e o escravizado não. Vamos ver aqui. Além dos próprios cativos, muitos afro-brasileiros livres e outros brasileiros queriam o fim da escravatura por ver nela muita crueldade e um atraso em relação a outros países nos quais não existia mais escravidão. Porém, a escravidão só foi totalmente proibida no Brasil em 1888. Como consequência disso, alguns dos libertos saíram dos lugares onde estavam vivendo. Houve quem se mudou de uma fazenda para outra, outros passaram a procurar parentes de quem haviam sido separados. Houve quem migrasse para as grandes cidades, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Todos, no entanto, sofreram muito com a miséria, pois não conseguiam bons empregos para melhorar sua qualidade de vida. Então veja aqui, mesmo com o fim, com a abolição da escravatura, eles continuaram em estado de precariedade de vida, porque ninguém dava oportunidade de emprego para essas pessoas, porque continuou de uma certa forma havendo o preconceito. Então vamos falar um pouco aqui sobre os migrantes brasileiros. Veja essa fotografia aqui de 1879. Muitos registros foram feitos das pessoas flageladas pela seca em 1877 a 1879, como uma forma de provar que a catástrofe era real e precisava ser resolvida pelo governo cearense e pelo governo brasileiro. Vocês vão ver agora um problema bem grande que havia na região nordeste brasileira, especificamente no sertão cearense. Além dos afro-brasileiros escravizados e libertos, no fim dos anos de 1800, outros brasileiros pobres migraram para as cidades e para outras regiões do país em busca de melhores oportunidades de vida. Esse foi o caso dos brasileiros livres que viviam no sertão cearense, na miséria extrema. Essa pobreza foi causada por uma das maiores secas da história brasileira, que foi nos anos de 1877, 1878 e 1879. Os rios que atravessavam as terras no interior do Ceará haviam secado com a falta de chuvas. Então, muitas pessoas e animais morreram de sede. Vou subir aqui. Houve também muita fome. Sim, não tinha água para o plantio, havia muita pobreza e com isso havia muita fome também. Então, houve muita fome, pois as plantações secaram. Por isso, os sobreviventes fugiram para a capital do Ceará, a cidade de Fortaleza. Porém, como não havia espaço para tantas pessoas esfomeadas, doentes e sem trabalho nessa cidade, muitas delas remigraram para a região do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. Vejam que os próprios brasileiros migraram dentro do Brasil em busca de melhores condições. Estavam numa precariedade enorme, numa fome, numa pobreza muito grande. Então, eles estavam buscando, obviamente, cada vez mais condições. Então, vamos ver o que aconteceu quando eles chegaram em alguns estados. No Amazonas e no Pará,
os cearenses encontraram trabalho em colônias agrícolas e na construção de obras públicas. Nas colônias, eles cultivaram alimentos para abastecer as cidades de Manaus e Belém. A construção de uma ferrovia no interior da floresta amazônica foi a obra que mais empregou migrantes cearenses. Contudo, tanto as colônias quanto a obra da ferrovia fracassaram e os cearenses precisaram migrar novamente. Muitos ficaram vagando sem destino certo, entre a floresta e as cidades, ou foram viver na mata fechada ou próximo às cidades de Manaus e Belém. E alguns, enfim, retornaram ao Ceará. Então, olha aqui, sobre o que nós vimos até então, vamos fazer algumas questões, responder algumas questões aqui, pessoal. O problema da seca na região Nordeste já foi resolvido nos dias de hoje? E aí, o que você sabe sobre isso? O que você lê em jornais, ouve em noticiários sobre a seca? Ela já foi resolvida? Podemos dizer que já melhorou bastante, mas ela foi totalmente resolvida, será? Então agora é o momento que você vai, com a ajuda de um adulto, fazer uma pesquisa e fazer a anotação das suas conclusões sobre o tema, ok? 2. Você conhece alguém que tenha migrado da zona rural para a cidade, ou seja, que morava lá em fazendas, na zona rural, e aí foi morar nos centros urbanos na cidade? Você conhece? Quem é essa pessoa? Ou de um estado para o outro? Você conhece alguém que já mudou de um estado para outro? Você já precisou se mudar? Como foi o seu tipo de mudança? Na mesma cidade? Foi de uma cidade para outra? Foi de um estado para outro? Então, eu vou pedir que você entreviste uma pessoa que já tenha tido esse tipo de mudança. Conversa aí com um adulto, com alguém que more com você, se eles conhecem alguém que fez esse tipo de mudança, que passou por esse tipo de mudança, e faça uma entrevista. Pergunta por que essa pessoa migrou e do que ela mais gosta no novo lugar onde ela vive. E aí você vai escrever as respostas no caderno e vai compartilhar com a sua professora e os seus colegas, certo? E na sessão com a mão na massa. Como vimos, durante os anos 1800, muitos imigrantes europeus e asiáticos vieram ao Brasil. Muitos deles não conheciam o nosso país antes de chegarem aqui. Nem imaginavam, lembra que nós vimos que eles nem imaginavam onde ficava o Brasil, que língua se falava aqui. Todas as informações que eles tinham vinham de panfletos de propaganda. Imagina que você trabalha no governo brasileiro daquela época e cria uma propaganda que atraia imigrantes para o Brasil. Faça isso em seu caderno, em uma folha ou em uma folha sulfite. Então agora você vai ser publicitário. Você vai imaginar que você trabalha para o governo brasileiro daquela época e vai fazer uma propaganda. Lembre-se que nada de propaganda enganosa. Vamos lá fazer uma propaganda atraindo, convidando essas pessoas, querendo fazer com que essas pessoas venham para cá. E aqui o exercício número 2. Preencha o quadro a seguir com as características dos colonos e dos trabalhadores rurais assalariados estrangeiros que vieram ao Brasil nos anos de 1800 e 1900. Então veja aqui, os colonos, em que trabalharam no Brasil? No que os colonos trabalharam no Brasil? Na agricultura, principalmente policultura e criação. Então, eles trabalhavam na agricultura, na policultura e na criação, certo? Você pode ir lá voltar qualquer coisa, um trechinho da nossa aula, ou retomar os textos anteriores para você achar novamente a resposta. Então, fazendo junto aqui comigo, em que trabalharam os colonos do Brasil? Neste espaço aqui,
você pode colocar que eles trabalharam na agricultura, na policultura e criação de animais. Eles recebiam salários? Não, eles não recebiam salários. Eles usavam mão de obra familiar, certo? Então, eles não recebiam salários e usavam mão de obra familiar. Vamos falar agora sobre os trabalhadores rurais assalariados. Em que eles trabalharam no Brasil, pessoal? Eles trabalharam na agricultura, principalmente nas fazendas de café. Então, coloca aqui, ó. Trabalhavam na agricultura, principalmente nas fazendas de café. E eles recebiam salário? Os trabalhadores assalariados recebiam os seus salários. Eles trabalhavam nas fazendas em troca de receber os seus salários. Então, por fim, o exercício 3. Cite 2 motivos pelos quais as pessoas migraram. Elas queriam o quê? Fugir da fome, fugir da guerra e buscar melhores condições de vida, maior qualidade de vida. Não é mesmo? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui com os nossos estudos de história. Vimos um pouco como que foi o processo inicial da corte portuguesa no Rio de Janeiro, no Brasil, a chegada deles, o que foi que isso trouxe de benefício para o nosso país, a chegada dos imigrantes. Então, espero que vocês tenham gostado, aproveitado as nossas aulas. Cuidem-se, turma! Tchau, tchau!